Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Suelen e eu espero que você possa fazer bom proveito do conteúdo que tem aqui no canal. Hoje eu queria... Na verdade, eu acho que eu gostei desse negócio de simplesmente sentar, ligar a câmera e conversar com vocês. No vídeo anterior, se eu não me engano, é o anterior, eu sentei no carro, liguei a câmera, conversei com vocês e fluiu, foi. Então hoje eu tava aqui sentada, lendo, estudando, porque domingo eu dou aulas na IBD. E começou a vir aqueles pensamentos, sabe quando sua cabeça fica a milhão, pensando várias coisas aleatórias por minuto? E aí eu gosto de sempre usar esse caderninho pra anotar, porque assim eu vou liberando espaço na minha mente. Mas principalmente porque assim eu consigo raciocinar melhor, né? Depois eu consigo analisar o que eu tava pensando, por que eu tava pensando. E aí eu tava aqui estudando e comecei a refletir sobre quais foram os últimos 5 assuntos que eu conversei, assim, uma roda de conversa, sobre o que eu conversei. E assim, gente, eu entendo que a gente não precisa ter uma conversa super filosófica, né? Aquela coisa assim, tipo, de falar de história, filosofia, literatura, sobre várias coisas, mas a gente tem que ter pelo menos um mínimo de decência numa conversa. A gente tem que saber que o que a gente tá falando tá edificando ou destruindo alguém, né? Acho que isso é o básico. E eu comecei a analisar e eu falei assim, cara, por que eu tenho falado disso? Não tem nada a ver com o que eu gostaria que as pessoas soubessem. Não tem nada a ver com o que eu queria que os meus amigos entendessem, sabe? Que eu queria que eles olhassem, analisassem, pensassem. Por que eu tô falando disso? Eu falei, cara, acho que vale a pena sentar aí e conversar com o pessoal, porque do que eu tenho me alimentado então? Eu comecei a fazer essa análise. Do que eu tenho me alimentado, o que eu tenho raciocinado, do que o meu coração tá cheio pra eu estar falando sobre isso. Meio pesado, né? Porque tem um versículo na Bíblia que fala que a boca fala do que o coração está cheio. É claro que aqui a gente fala do coração de forma figurativa, né? Porque o coração, o nosso órgão, o coração, ele tá ali só pra bombear sangue. Só que não está completamente errado. Se a gente for analisar de forma psicológica, digamos assim, a gente vai entender que o nosso cérebro, ele capta informações que estão ao nosso redor, capta informações do que a gente vê, do que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente reproduz, ele filtra e coloca pra fora. Porque você pega todas essas informações que você captou, pega esse universo de coisas que você viu, ouviu, e aí ele codifica essas informações, ele entende que aquilo ali vai ser o seu padrão, seja um padrão de comportamento, de pensamento, e vai usar essas informações para que todas as vezes que você tiver que reagir a algo, responder a algo, fazer alguma coisa, você tenha aquelas informações como base para sua reação. Suelen, não entendi nada. Vou tentar te explicar. Foca. Presta atenção aqui. A série que você vê, a música que você ouve, as pessoas com quem você conversa, as rodas de conversa na qual você está inserido, as coisas que você pensa, tudo aquilo que você viveu, todo o seu contexto familiar, todo o seu passado e o seu presente e o que você pensa para o seu futuro, eles são informações, tudo isso são informações. O seu cérebro pega todas essas informações e elas ficam lá no seu subconsciente. Só que, digamos que aconteceu alguma coisa em uma roda de amigos, e aí o pessoal tá ali conversando, falando de fulano, falando de cicrano, e aí você vai e solta um comentário.
Por que você soltou aquele comentário? Por que você teve aquela reação? Por que não outra? Por que você não ficou quieto? Essa foi a reflexão que eu fiz hoje. Por que eu tô tendo esse tipo de reação? Esse tipo de reação combina com a pessoa que eu sou? Ou eu estou tendo essa reação por um conjunto de informações que eu estou colhendo no meu dia a dia e eu simplesmente coloquei pra fora? Olha só, a boca fala do que o coração tá cheio. Do que eu me enchi, que tipos de coisas eu vi, ouvi, participei, pra eu falar isso aqui agora. Entendeu? Toda a sua vida, todo o seu passado, tudo o que você viveu, todas as realidades, tudo isso que te cerca, te molda. A gente já falou sobre isso várias vezes. Gente, isso não é brincadeira, não é uma coisa que eu pensei e tirei da minha cabeça, tá? Isso é científico, é comprovado. Tudo isso molda quem você é, o que você vai fazer, como você vai reagir, o que você vai falar. Tudo isso. E nós vamos ter um vídeo específico para mostrar para você isso. Eu tô muito ansiosa, eu tô preparando um baita conteúdo para isso, mas calma. Por isso que eu preciso ir de pouquinho em pouquinho, porque senão vai ser muita informação. Mas enfim, tudo isso vai moldando você, o seu caráter, sua percepção das coisas. Aí quando chega um momento que você precisa reagir de forma rápida, responder a alguma coisa, às vezes algum ataque, às vezes nem é um ataque, mas você já precisa responder de forma mais rápida, você pega tudo isso que você já sabe, que você já conhece e coloca para fora. Até porque, e olha só o pulo do gato. Gente, não. Olha só o pulo do gato. Você só vai reagir de determinada forma se você já tem aquele conhecimento. Se você já tem aquilo dentro de você. Se você não tem, você não pode esperar reagir de uma forma diferente. Então, se eu quero reagir de determinado modelo, exemplo, eu vejo alguém que consegue ser muito, eu não vou nem dizer muito calmo, muito tranquilo, mas eu vejo uma pessoa que consegue ser extremamente sensata na hora de responder a um ataque. Ou, quando ela está em um debate, ela consegue ter argumentos, uma postura, uma oratória que faz com que ela se saia bem. Eu não posso esperar reagir daquela forma se eu não estou me preparando para aquilo. Se eu não tenho inteligência emocional, se quando alguém fala alguma coisa eu já fico revoltada, Isso é um problema que, assim, eu particularmente, Suelen, tento resolver comigo, porque eu já fui muito explosiva. Hoje em dia eu sou bem mais tranquila, mas assim, bem mais. Mas por saber que eu era muito explosiva, eu precisei começar a entender. Eu falei assim, cara, mas por que eu sempre reajo assim? Eu preciso aprender formas de reagir de uma forma mais tranquila, entendeu? Não tem motivo pra eu ficar fazendo isso. Então, eu preciso buscar aquele conhecimento pra conseguir reagir de determinada forma. Ah, Suelen, mas você está dando desculpas. Assiste lá e depois me fala. Se você já assistiu, coloque aqui. Já assisti, já entendi. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.